colocando aí. Existe autonomia? Existe. Cada estado, por exemplo, e cada município, ele pode ter suas próprias leis. Outro ponto que vem a confirmar a autonomia, já que Paulo colocou aí, existe autonormatização nos entes federativos? Existe. Por quê? Porque cada ente federativo pode criar sua própria lei. Existem leis municipais, existem as chamadas leis orgânicas, que são as leis maiores no âmbito do município, certo? A própria Constituição autoriza que os estados membros eles criem suas próprias constituições, certo? O chamado poder constituinte derivado decorrente, certo? Então, através do poder constituinte derivado decorrente, o texto originário, certo? A Constituição Federal de 88 autoriza que os entes federativos eles criem suas próprias leis, autoriza que os estados tenham suas próprias constituições, desde que observado o que está contido na lei maior. Observado o que está contido na Constituição Federal de 88. Certo? Não sei se vocês se lembram, acho que a maioria de vocês se lembra daquela piramidezinha que vocês estudaram no início do curso, e a Constituição Federal está lá em cima, está no topo da pirâmide. Então, qualquer legislação, seja legislação tributária, civil, penal, previdenciária, lei ambiental, enfim, qualquer lei, tá certo? Dentro da nossa estrutura jurídica, tem que estar de acordo com a lei maior, que é a Constituição. Por isso que não tem como outros ramos do direito tributário, direito penal, direito civil, direito do trabalho, certo? Não tem como a gente estudar durante o curso de direito esses outros ramos do direito sem a gente sempre estar abordando o direito constitucional, certo? Porque o direito constitucional é a base de tudo, tá bom? Então, assim, qualquer matéria que a gente for pegar dentro do curso de direito, pode ter certeza que tem algum tipo de ligação com o direito constitucional. Porque o direito constitucional, a Constituição, é limite, certo? Para todos os outros ramos do direito. Tá bom? Então, assim, qualquer ramo do direito tem que estar de acordo, qualquer legislação, qualquer decreto, qualquer ato normativo, tem que estar de acordo com a Constituição Federal. Sob pena de quê? Sob pena de ser declarado inconstitucional e ser retirado do ordenamento jurídico. E a gente vai estudar lá no 5º período, não sei se vocês já ouviram falar, acredito que sim, do chamado controle de constitucionalidade. Então, a gente vai estudar no 5º período as principais ações de controle de constitucionalidade das leis e dos atos normativos. Tá certo? Mas, enfim, vamos se ater mais aqui para o nosso plano de aula do 4º período, certo? Então, essa autonormatização que a gente está colocando, onde cada ente federativo ele pode criar sua própria lei, sua própria norma, desde que esteja de acordo com a lei maior, que é a Constituição. Isso aí vem a confirmar o quê? Vem a confirmar a autonomia dos entes federativos que a gente falou. Então, cada ente federativo pode criar sua própria lei. A própria Constituição autoriza que isso aconteça. Certo? Só para a gente exemplificar mais um aspecto dessa autonomia, para vocês entenderem melhor. A própria Constituição, ela distribui competências, certo? Distribui competências, por exemplo, receitas. A gente vai estudar ao longo do curso uma matéria chamada Direito Financeiro.
certo? Direito financeiro, que fala do orçamento público. Aqui na Facol, na nossa instituição, se eu não me engano, é a atividade financeira do Estado. Atividade financeira do Estado. E vocês vão estudar, um desses pontos do direito financeiro é a receita. Ou seja, como é que o Estado ele arrecada verba para dar conta das suas obrigações, das suas despesas, certo? Então, o Estado ele arrecada através dos chamados dos tributos. E a gente vai estudar também uma cadeira específica, certo? Que vai ser o direito tributário, certo? Que é uma cadeira que a gente vai se ater exclusivamente à receita, porque tributo é receita do Estado. Então, a gente vai ver que o tributo, na verdade, é o gênero onde existem os impostos, que é uma espécie tributária, as taxas, por exemplo, uma taxa de iluminação pública é uma espécie tributária, é uma forma que o Estado tem para arrecadar dinheiro, para poder prestar um serviço público, para fazer uma obra pública, para construir um viaduto, para construir uma BR, uma rodovia, enfim. Então, os tributos, eles são utilizados, ou deveriam ser utilizados, tá certo? Para investir no próprio ente federativo. E quando eu falo para vocês que a Constituição ela fez essa distribuição de competência, a gente está falando o quê? Que cada ente federativo, que faz parte do Estado Federal como um todo, ele possui sua receita tributária própria. A gente vai ver, possivelmente na próxima aula, os chamados princípios do Estado Federal. Então, um desses princípios do Estado Federal que a gente vai ver, possivelmente na próxima aula, é que o Estado, certo? O Estado, através dos entes federativos, cada ente federativo possui sua receita própria. Por exemplo, vamos exemplificar um imposto estadual que todo mundo conhece, o chamado ICMS, certo? Esse imposto que incide sobre circulação de mercadoria, só quem tem competência para cobrar o ICMS são os estados. Nem a União, nem os municípios podem cobrar ICMS do cidadão. Por quê? Porque a Constituição estabeleceu que a receita arrecadada através desse imposto específico do ICMS cabe aos estados. Então, nem a União pode cobrar ICMS, tá certo? Nem os municípios eles podem cobrar ICMS também. Então, o Estado, por exemplo, o Estado de Pernambuco, regra geral, ele cobra 17% de ICMS. Então, nem os municípios eles podem cobrar ICMS, nem a União. Por quê? Porque essa receita tributária é de competência dos estados. Tributo municipal, que todo mundo conhece também, o IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, certo? É de competência de quem? Dos municípios. Então, nem os estados, nem a União pode cobrar IPTU. Só quem pode cobrar IPTU são os municípios. Tá certo? Outro exemplo, para a gente fechar. Imposto federal. Quem me dá um exemplo aí de um imposto federal que só a União pode cobrar? O conhecido imposto de renda. Certo? Então, imposto de renda, só quem pode cobrar imposto de renda é a União. Nem estados, nem municípios podem cobrar imposto de renda. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque isso aí só vem a confirmar a autonomia, certo?
a autonomia dos entes federativos. Então, cada ente federativo tem sua receita o quê? Tem sua receita própria. Tá bom? Então, assim, inclusive existe um autor que ele faz um paralelo em relação a uma pessoa, certo? Não teria sentido a Constituição de dizer, não, a República Federativa do Brasil é um Estado federal, certo? Os entes federativos, eles têm autonomia se cada ente federativo não tivesse sua receita tributária própria, se fosse depender de outro ente federativo. Então, esse autor ele faz um paralelo em relação a uma pessoa. A gente pode falar, a gente pode dizer que determinada pessoa ela é autônoma, ela tem sua vida própria. Se ela não ofere renda própria, se ela não ganha seu dinheirinho próprio, não. Então, assim, a gente só pode dizer que determinada pessoa ela é autônoma, que ela é dona do seu próprio nariz, como se fala de forma popular, se ela tiver uma renda própria. Tá certo? Porque se não for assim, não tem como a gente dizer que aquela pessoa é autônoma, aquela pessoa ela vai depender de alguém para poder comprar alguma coisa, para comprar uma roupa, para comprar um alimento. Então, essa pessoa não tem autonomia. Totalmente não. Então, esse autor, ele faz esse paralelo. Então, não teria sentido a Constituição falar que os entes federativos eles são autônomos se os entes federativos não possuíssem receita própria, que essa receita ela é adquirida pelo Estado, pelos entes federativos, através dos tributos, tá bom? Então, esse vai ser nosso primeiro ponto que a gente vai ver nesse semestre, que é tudo que a gente falou em relação ao Estado federal, certo? Outro ponto em seguida que a gente vai ver em relação ao plano de aula desse semestre é a chamada intervenção, certo? A chamada intervenção federal e a intervenção estadual. Então, a gente vai estudar esse mecanismo, certo? Que é utilizado pela Constituição para que exista a unidade, para que exista a preservação do Estado federal como um todo. Então, a própria Constituição estabelece regras, estabelece normas para que haja intervenção. A gente vai ver que existe a intervenção federal e existe a intervenção estadual. Até pouco tempo, e foi interessante, porque quando aconteceu essas intervenções, recentemente na nossa história, eu já ensinava constitucional na Facol, e foi assim, foi bem legal, porque a gente viu na prática o que estava acontecendo dentro da nossa cadeira de Constitucional 2. E constitucional é assim, é o dia a dia, é a prática. Então, assim, tem muita gente que gosta, porque a gente vai ver muito assunto aqui que a gente está vendo todo dia, certo? A gente é o dia a dia da gente, são assuntos que a gente está praticando todo dia. E essa questão da intervenção, que vai ser outro ponto que a gente vai ver esse semestre, aconteceu recentemente no governo de Michel Temer, do presidente da República passado, Michel Temer, que decretou a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, não sei se vocês se lembram, que por um período, em razão da manutenção da ordem pública, que é uma possibilidade que existe para haver intervenção, a gente vai estudar, e são 3 artigos da Constituição que autorizam a intervenção, o artigo 34, 35 e 36 da CF de 88, certo? Que autorizam a intervenção. Então, aconteceu a intervenção federal do Rio de Janeiro,
o presidente Michel Temer interveio no estado do Rio de Janeiro para manter a ordem pública. Naquele momento estava acontecendo aqueles incêndios dos ônibus, estava aquela maior bagunça na segurança pública do Rio de Janeiro, e Michel Temer, ele tem essa opção, essa opção de decretar. A gente vai ver que é outro requisito da intervenção, a existência de um decreto intervencional, certo? Que vai normatizar o que é que pode acontecer e o que é que não pode acontecer durante a intervenção. Então, vai ser outro ponto que a gente vai ver, que a gente vai ver nesse semestre, vai ser a utilização, os requisitos necessários para que haja a intervenção. E, na verdade, a gente vai ver que essa intervenção que a gente está conversando é uma exceção à regra. Certo? Então, a gente vai ver por que a intervenção é uma exceção à regra. O que foi que a gente acabou de ver em relação aos entes federativos? Que eles são o quê? Eles são autônomos, certo? E a gente vai ver que quando ocorre uma intervenção no Estado ou ocorre uma intervenção no município, naquele momento que o Estado ou que o município está sofrendo aquela intervenção, ele vai perder de forma excepcional, de forma temporária, aquela autonomia. Então, assim, é uma medida excepcional, a gente vai ver que é uma medida excepcional, é uma medida temporária, certo? Que faz com que o ente federativo ele perca essa autonomia. A regra é o quê? A regra é a autonomia, a gente acabou de ver. Mas de forma excepcional, se cumpridos os requisitos dos artigos 34, 35 e 36, o ente federativo ele vai sofrer a intervenção e temporariamente ele vai perder a autonomia. Tá certo? Outro ponto que a gente vai ver no decorrer do nosso curso é o chamado, um ponto extremamente importante, certo? Que a gente vai estudar também nesse semestre. Poder legislativo. Como é composto o poder legislativo? Então, a gente vai estudar poder legislativo nas 3 esferas. Principalmente, a gente vai abordar o poder legislativo federal. Por quê? Porque o Poder Legislativo Federal ele é normatizado diretamente pela nossa Constituição. Então, a gente vai ver como é formado, certo? A gente vai estudar como é formado o Poder Legislativo Federal. Então, a gente vai estudar, por exemplo, o Congresso Nacional. Por que da existência do Congresso Nacional? Porque o Congresso Nacional existe 2 casas de representação a nível de Poder Legislativo Federal, certo? Então, isso, o Sandro está colocando que o Estado ele intervém, mas em alguns momentos ele se omite. É verdade, Sandro. Infelizmente, no nosso Estado, no Estado brasileiro, existe muito disso, certo? E em cima desse comentário que você colocou aí, o que é que acontece? Muita gente já me perguntou, professor, essa nossa Constituição, ela é boa? Ela é uma boa Constituição? E assim, desde que eu estudo a Constituição, desde a época da faculdade, como vocês, não só minha opinião, certo? De opinião inclusive de estudiosos estrangeiros de outros países que já analisaram a nossa Constituição, e assim, existe praticamente uma unanimidade que a nossa Constituição é uma excelente Constituição, certo? Mas o que é que acontece? Não só com a Constituição, mas com qualquer lei dentro do nosso país.
o problema não é a Constituição, o problema não é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o problema não é o Código de Defesa do Consumidor. O problema é que a execução dessa lei, certo? Que na prática, o Estado, através do Poder Executivo, ele não cumpre fielmente o que está descrito na Constituição. Então, assim, a minha opinião, a opinião de vários autores de direito constitucional, de direito internacional, é que a Constituição é muito boa, certo? Agora, é preciso, o que falta ao Estado, como você colocou aí, é você pôr em prática o que está na Constituição. Então, muitas vezes, o Estado, que deveria executar o que está contido na Constituição, ele se omite. Por exemplo, na questão de saúde, a gente vê muito isso na questão de saúde, né? Então, será que o Estado está pronto? Olha, veja só, eu acho que tem tudo para estar pronto, porque o Estado brasileiro é um Estado extremamente rico. A gente tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, certo? Então, assim, então tem tudo. A gente tem excelentes profissionais, a gente do direito, da saúde, enfim, de todos os ramos de todas as profissões, a gente tem excelentes profissionais, cientistas, enfim. O problema é que o Estado é formado, e acho que o que prejudica muito é essa politicagem, certo? Então a gente sabe que existe muita corrupção, certo? Existe muita corrupção, não é pouca corrupção. Então, uma determinada verba que é destinada, por exemplo, para asfaltar uma determinada via, a gente conhece isso no dia a dia, uma verba que deveria ser para asfaltar de forma satisfatória, de fazer uma BR excelente, aquela verba é desfiada no meio do caminho. Então, a politicagem no Brasil eu acredito que é o grande mal, certo? São os maus políticos corruptos, certo? Que fazem parte desse estudo que a gente vai ver aqui no Congresso Nacional, certo? Então, os representantes do povo que deveriam trabalhar a favor do povo, certo? Seria uma obrigação deles, eles não estão fazendo favor, não. São representantes do povo que deveriam trabalhar a favor do povo. Eles estão lá, eles estão nesses cargos em razão do povo que ele elegeu, certo? Então, a gente vai ver que o Estado é o Estado democrático de direito. Então, por que é o Estado democrático? Porque os governantes, eles são escolhidos por quem? Pelos governados, que são que é o povo, que é a população, que é o cidadão, entendeu? Então, assim, é obrigação deles fazer o mínimo necessário na área da educação, na área de saúde, na área de transporte, enfim, é uma obrigação que a gente sabe que, infelizmente, é desviada essa obrigação. Mas a gente precisa, como profissional de direito, como estudante de direito, a gente precisa, para a gente poder se formar, para a gente ser um profissional qualificado, a gente precisa ter conhecimento do que está na lei, do que está na Constituição, e, claro, a gente tem a nossa participação de cidadão, certo? De reivindicar, de criticar um determinado governo, certo? Pela omissão, pela negligência em determinado ponto. Mas nós, como profissionais do direito, como estudantes do direito, a gente tem que saber o que está escrito nas leis, o que está escrito na Constituição, certo? Então, assim, é preciso saber o que está na Constituição, é preciso saber o que está nas leis, certo? E, enquanto cidadão, certo, a gente tem que cobrar a execução, a gente tem que cobrar a execução das leis, a gente tem que cobrar a execução da própria Constituição,
entendeu? A gente tem que saber o conteúdo dela e, como cidadão, certo? A gente tem que cobrar a atitude do Estado. Agora, por exemplo, muitas vezes o povo também ele se omite. Então, a gente vai ver lá no quinto período, existe uma ação constitucional que a gente vê na primeira unidade do quinto período, que eu acredito que vocês já ouviram muito falar, a chamada ação popular, certo? A ação popular é um remédio constitucional que está previsto na Constituição, a ação popular, certo? A ação popular, na verdade, é um exercício da cidadania. Qual é o único requisito que a Constituição traz para que o cidadão ele exerça esse direito de propor uma ação popular? O único requisito que a Constituição traz é que ele seja um eleitor ativo, que ele esteja no exercício do seu direito eleitoral. Então, a gente vai ver lá no quinto período que o único documento que precisa ser apostado pela parte autora na ação popular é uma cópia do seu título de eleitor e aquela certidão que a gente tira, que a gente está aqui com a Justiça Eleitoral, que a gente tira no site do Tribunal Superior Eleitoral. Então, esses são os únicos requisitos que você, como advogado, você como advogada, certo? Ou você advogando em causa própria, você precisa para você ingressar com a ação popular, certo? Só isso. Inclusive, a gente vai ver que é uma ação gratuita, é uma ação isenta de custos. Não é preciso a parte autora, para ingressar com a ação popular, pagar as custas do processo. Então, é uma ação, a própria Constituição diz lá no artigo 5º, que é uma ação gratuita, a ação popular. E é muito pouco utilizada a ação popular, certo? Então, muito pouco utilizada. Quase ninguém, quase nenhum cidadão se utiliza da ação popular. E qual o objetivo da ação popular? Ressarcir os cofres públicos da má utilização do dinheiro público, por exemplo. Proteger o patrimônio público, proteger os monumentos históricos, culturais. Quando a gente fala em ação popular, é interessante que geralmente quando a gente fala em patrimônio público, a gente associa ao patrimônio material, ou seja, a um imóvel, a uma casa, a um carro, enfim, a gente liga sempre a um patrimônio material. Mas quando a gente estudar a ação popular, a gente vai ver que ela é utilizada também para proteção da propriedade imaterial, da propriedade cultural, a propriedade histórica. E, infelizmente, o cidadão tem essa arma em mãos e quase não é utilizada. Muita gente não sabe nem para que serve a ação popular. Tá certo? E uma ação, um chamado remédio constitucional que está à disposição de qualquer cidadão que tenha conhecimento, tá certo? De lesão ao patrimônio público. Então, qualquer cidadão, ele pode se utilizar da ação popular. Se ele tem conhecimento que o município, que o Estado, ele está fazendo mau uso do dinheiro público, ele pode ingressar com ação popular, para que aquele mau uso ele seja sanado, para que ele seja resolvido, para que o dinheiro público que foi mal utilizado seja devolvido aos cofres públicos, entendeu? E na prática, o que a gente vê? E eu que sou servidor judiciário e que já trabalhei muito em vara civil, são pouquíssimas as ações populares que a gente pegou no decorrer dos anos. Muito pouco, certo? Então, assim,
a gente sabe que o Estado se omite, a gente sabe de todos os problemas que acontecem, a gente sabe da politicagem, mas a população ela tem que reagir também, ela tem que se utilizar dos meios jurídicos, dos meios legais para combater essa politicagem, para combater essa corrupção. Tá certo? Então vamos lá, vamos voltar para o nosso plano de aula, certo? Vejam só, ainda dentro do Poder Legislativo, como eu falei para vocês, a gente vai ver o Poder Legislativo na esfera federal, na esfera estadual, na esfera municipal e na esfera distrital também, certo? A gente vai se ater mais ao Poder Legislativo federal, porque é o que está em um primeiro momento normatizado diretamente na nossa Constituição. Então, a gente vai ver que o Poder Legislativo federal ele é bicameral, ou seja, ele tem 2 casas de representação. Então, a nível federal, certo? O Poder Legislativo ele tem a Câmara dos Deputados e tem o Senado Federal. Então, a gente vai ver o porquê dessa divisão do Poder Legislativo. Porque a nível de estados só existe uma casa de representação. Tanto nos estados como no município, o Poder Legislativo ele é o quê? Unicameral. Ele só tem uma casa de representação. Então, a gente vai ver porque só existe essa única casa, só existe essas 2 casas de representação a nível de Poder Legislativo Federal. Então, dentro de Poder Legislativo Federal, a gente vai estudar o quê? A gente vai estudar, por exemplo, como é composta a Câmara dos Deputados, certo? Atualmente, existem quantos deputados federais na Câmara dos Deputados? Como é composto o Senado? Atualmente existem quantos senadores da República no Senado Federal? Certo? Qual o sistema eletivo? Ou seja, como é que um deputado federal ele é eleito? Como é que um senador ele é eleito? Certo? O sistema que elege o deputado federal é o mesmo sistema que elege o senador, então a gente vai ver as diferenças entre o sistema eletivo em relação ao deputado federal e vai ver o sistema eletivo em relação ao Senado. Tá certo? Então, assim, a gente vai ver cada casa do Congresso Nacional em separado, a gente vai ver a Câmara, a gente vai ver o Senado, tá certo? A gente vai ver as atribuições do Congresso Nacional como um todo, certo? A gente vai ver que a Constituição, lá nos artigos 48 e 49, ele traz algumas atribuições do Congresso Nacional. Só que existe um detalhe. A Constituição separa as atribuições do Congresso Nacional em 2 artigos, no artigo 48 e no artigo 49. Por quê? Porque a Constituição não colocou essas atribuições do Congresso Nacional em um único artigo. Então, a gente vai ver o porquê da divisão dessas atribuições do Congresso em 2 artigos. Existe um diferencial, e esse diferencial é que, muitas vezes, a banca do concurso público, ele pega esse diferencial, essa casquinha de banana, esse detalhe para derrubar o candidato. Então, a gente vai ver por que essas atribuições do Congresso Nacional é dividido em dois artigos diferentes. Tá certo? Provavelmente, a primeira unidade, ainda falando dentro de Poder Legislativo, a gente vai terminar com o chamado Estatuto dos Congressistas, certo? E o que é que vem a ser o Estatuto dos Congressistas? O Estatuto, na verdade, é uma lei, certo? É uma lei que diz os direitos e os deveres dos parlamentares, certo? Então, a gente vai ver, por exemplo, que os parlamentares, eles têm as chamadas imunidades. As imunidades que são classificadas pela doutrina são as chamadas imunidades formais e as imunidades materiais, certo?
Então, a gente vai ver o que é que vem a ser uma imunidade formal do parlamentar e o que é que vem a ser a imunidade material, certo? Existe, por exemplo, algumas isenções que os parlamentares têm. Por exemplo, os parlamentares eles não são obrigados a testemunhar, certo? Está lá na Constituição Federal que ele não está obrigado. Se ele quiser ir por livre e espontânea vontade, ele vai, mas ele não está obrigado a testemunhar, por exemplo, certo? Ele não está obrigado à prestação de serviço militar, que em regra, é uma obrigação a todo cidadão do sexo masculino quando ele completa 18 anos. Então, a gente vai ver que dentro do Estatuto dos Congressistas, o parlamentar ele está isento dessa apresentação dessa atividade militar, certo? E tem algumas vedações, que, por exemplo, o Estatuto traz que os parlamentares, por exemplo, não podem participar de sociedade comercial. Uma sociedade comercial que, por exemplo, vai licitar, vai contratar com o Estado, o parlamentar, o deputado, o senador, não pode fazer parte do Estatuto, ser sócio, certo, daquela sociedade. E é por isso que, infelizmente, a gente vê aí na mídia, na televisão, a gente vê aí todo dia que muitos dos servidores públicos, muitos agentes políticos, certo? Que ocupam esses cargos públicos, eles se utilizam do conhecido laranja, né? Porque juridicamente a gente vai ver nos estatutos congressistas que eles não podem fazer parte de uma sociedade comercial. Então, isso aí é uma vedação que consta no estatuto do congressista, certo? Então, com esse estatuto, focalizando principalmente nas imunidades formais e materiais, que são pontos que gostam muito de cair em prova de concurso público da OAB, então a gente vai ver esse estatuto, tá certo? Vamos fazer o seguinte para não ficar muito cansativo. A gente vai dar um intervalozinho, certo? De 15 minutos, certo? Para dar uma descansada, para tomar uma aguinha, para tomar um cafezinho, certo? E daqui a 15 minutinhos, mais ou menos, a gente volta para a gente terminar a nossa aula, para a gente terminar nosso plano de aula. Beleza? Então, daqui a 15 minutinhos a gente volta, tá bom?